Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um equipamento indispensável para o detetive particular. Não é meu objetivo fazer publicidade, por isso nem vou falar o tipo de máquina, o modelo, enfim, mas eu quero falar sobre a lente. Vocês estão vendo aqui uma máquina fotográfica de muito boa qualidade, por sinal, e essa lente que vocês estão vendo, vocês podem ver que ela é super pequena. O que seria essa lente? Ela seria para fazer fotos próximas, tipo de 1, 2, 5 metros de distância. Então, que tipo de lente é essa aqui? Essa é a lente 18-55 milímetros. Né? Até nós podemos colocar e deixar um tempinho ali as imagens da lente 18-55 e da lente 75-300, que é as que nós usamos. 300 milímetros. Bom, eu mostrei para vocês essa lente aqui e agora eu vou trocar e vou colocar outra lente. Bom pessoal, então agora eu coloquei a lente 75-300. Vocês podem ver que ela é muito maior do que aquela que nós tínhamos antes. Mas o que seria lente 18-55 ou 75-300? De uma forma bem simples de explicação, eu vou dizer assim para vocês. O olho humano, ele está aqui, não é uma pesquisa científica, não é uma explicação científica, mas aproximadamente. Tá? O olho humano ele está mais ou menos nos 50 milímetros, ou seja, aquilo que você enxerga que está a 2 metros de você, realmente está a 2 metros. Então, quando a lente ela está nos 50 milímetros, ela está dando praticamente, aproximadamente, vamos dizer, aquilo que o olho humano enxerga. Então, eu avançando para 55, eu estou aproximando um pouquinho, né? Aproximando, então vou colocar aqui. E se eu retroceder e voltar para menos de 50, voltar para os 18, o que eu estaria fazendo com aquela lente pequena? Eu estaria afastando a imagem. Então, para o trabalho do detetive particular, esse tipo de lente praticamente não ajuda em nada. Mas normalmente é a lente que acompanha uma máquina fotográfica. Você vai comprar uma máquina fotográfica, a lente que acompanha é 18-55, como você vê na imagem aí. Por que eu falo da 75-300? A 75-300, ela já parte, além aqui dos 50, né, ela já está 25 unidades a mais, né, e vai até 300 milímetros. Né? Tem também as máquinas que têm lente embutida digital, mas aí é um outro assunto depois. Vamos falar dessas máquinas onde que você pode trocar a lente. Tá? Então, por uma distância daquilo que nós trabalhamos, em torno de 50 até 100 metros de distância, uma lente 75-300, ela atende às nossas necessidades, a necessidade do detetive particular, porque você colocando nos 300 milímetros, você faz uma boa aproximação, muito boa aproximação da imagem que você precisa, da foto que você precisa tirar para o processo, para os seus clientes, enfim. E como eu falei, existem máquinas que têm uma lente fixa, e aí eu tenho isso, por exemplo, na filmadora, ela tem, então, tantas vezes, por exemplo, 60x, né? 60 vezes de aproximação. Ela faz uma boa aproximação, também para uma imagem de uns 100 metros, atende às necessidades da investigação de um detetive. Se tiver também, se você adquirir uma de 70x, também é interessante, mas isso é para as filmadoras, quando a lente é embutida no próprio equipamento. Mas alguém pode dizer, mas não seria interessante talvez uma lente superior a 300 milímetros? Eu acho que todos vocês já viram jogos de futebol em campeonatos brasileiros ou internacionais, aqueles fotógrafos que ficam na beira do campo e eles têm lentes enormes,
né? Para que eles têm aquelas lentes enormes? Porque às vezes eles precisam de um lado do campo chegar a imagem lá do outro lado de mais de 100 metros e fazer uma imagem perfeita, como se estivesse na frente deles. Então eles têm uma lente mais potente para isso. Mas por que eu falo 300 milímetros? Porque a lente 75-300 é uma lente mais acessível em termos financeiros. Já aquelas lentes que chegam até 500, 600 milímetros são muito mais caras. Tá? Seria interessante, sim, se você fizer uma investigação onde tem que fazer fotos de longa distância, aí seria interessante, sim, uma lente com mais de 300 milímetros para poder puxar bem aquilo que você vai fazer, a imagem que você vai fazer. Mas atende, sim, às necessidades do detetive particular, uma lente 75-300. Esse vídeo é para mostrar o que seria uma lente 18-55, o que é 50, né? Aquilo que a pessoa enxerga, e o 75-300, qual a aproximação, qual é a vantagem de se ter uma lente desse tamanho para as investigações. Você usa ela tanto do 75 ao 300 milímetros, controla aqui, ela é também digital, ela faz todo o foco. O trabalho do detetive particular, em termos de fotografias, ele não precisa saber muita coisa não. Ele sabendo fazer no automático, colocando no automático a máquina, ela faz o resto, você faz boas fotos, basta que enquadre bem e faça a foto de forma oculta, que esse que é o objetivo do detetive particular, ok? Uma pequena explicação sobre lentes, é interessante. O dia que você adquirir uma, você tem que saber desses detalhes.